TVTC Rural. Oferecimento Uniaves, produtos únicos para você. E Agropet, produtos veterinários, exames, mineração e sementes, além de pet shop. Olá, está começando o programa TVTC Rural. Em destaque, o workshop sobre integração lavoura, pecuária, floresta, realizado pelo Governo do Estado por meio de SEAG, Incaper e IDAF e pela Faculdade Multivix de Castelo. O encontro foi em Castelo, no sul do estado, no dia 10. A cobertura completa do encontro, feita pela TVTC, está sendo apresentada numa série de 7 programas com ênfase nas palestras ministradas, sempre em 2 horários, às 7 da manhã e às 8 da noite. E no programa de hoje, o último desta série, nós vamos conferir a palestra Produção de Silagem de Braquiária em Sistema de Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, com o pesquisador Mirton José Frota Morens, da Embrapa Gado de Leite. Bom, gente, então, já no avançado da hora aí, vamos falar alguma coisa para vocês de mais essa alternativa dentro do sistema integrado Lavoura, Pecuária, Floresta. Tá? Vocês viram até agora todas as apresentações, que é um sistema dinâmico, né, que está em transformação constante. A gente não tem receita de bolo, isso em nenhum sistema de produção existe. Tá? E a quantidade de profissionais que estão envolvidos dentro desse sistema, né? Agrônomo, veterinário, zootecnista, engenheiro florestal, a parte de economia, então isso envolve uma equipe muito grande, né? São várias unidades da Embrapa trabalhando dentro desse sistema aqui. Tá? E o que a gente quer deixar para vocês é esse start de conhecer o sistema e de ver os benefícios, né, que esse sistema tem dentro mais especificamente pecuária. Como é que atua esse trem aqui, que eu não tenho dificuldade de tecnologia? E quando tem só o trem para apontar, já está bom. Agora, quando tem microfone, às vezes aponta com o microfone e fala aqui. Não, nós já descobri aqui. Vê se aponta aqui, fala aqui, o trem não funciona. Bom, nosso sistema de produção, né, a gente tem 2 estações bem definidas aqui. A primeira que é a estação das águas, né? E a segunda que é a estação seca. A gente conversou mais cedo, era justamente aqui, ó. O que eu preciso para ter um sistema de produção em pastejo, um sistema eficiente? Tem que formar pastagem, tem que adubar a pastagem, tem que fazer o manejo, lotação rotacionada. Quantos produtores fazem? Poucos. Tá? Então, como o que o Humberto falou, e a gente colocar a pastagem como uma cultura em evidência, né? O sistema de LPF, ele promove isso aqui, ó. Ele faz com que o produtor consiga enxergar na cultura do plantio do milho uma forma de pagar o investimento que ele fez em pastagem. É um incentivo, né? No próprio Mato Grosso do Sul, né, quando a gente foi lá, Cacá Rica, eu fui em Figueirão, o Estado tem um programa de incentivar o plantio, né? Dá a máquina, faz o plantio da braquiária junto com o milho, colhe o milho para silagem, a pastagem fica lá, seja braquiária, seja pânico. Tá? Bom, então a gente tem essa cultura, né, do produtor de leite, e na seca a miséria é um pouquinho pior, né? É você entender, fazer o produtor entender que ele tem que ter uma alternativa ao período seco. Tá? Então vamos lá. O que a gente tem no período das águas? Se investir em adubo e manejo de pastagem. Alta produção de forragem com alto valor nutritivo. O que eu tenho no período seco? Uma produção de forragem menor e uma forragem de baixo valor nutritivo. Não é a regra quando eu tenho um bom manejo de pastagem, mas o que acontece na maioria das vezes é isso aqui. Tá? Quando se investe em formação de pastagem, quando se investe em manejo,
né? Quando você faz adubação, você tem um pasto de alto valor nutritivo, você consegue economizar em concentrado. Tá? Hoje, o concentrado é um dos maiores limitadores do sistema de produção de leite. Na região nossa, na Zona da Mata, o milho está chegando a R$ 1.200 a tonelada. A soja está chegando a R$ 1.800, R$ 2.000 a tonelada. Como é que a gente faz um concentrado a menos de 1,30? Às vezes até menos de 1,40 é difícil a gente fazer. Tá? E com o preço do leite, aí você coloca concentrado, o leite fica inviável o sistema de produção. Por isso que o leite deu uma subida aí para o produtor aguentar o tranco. Tá? Bom, então a gente vai falar de silagem, vai falar dos benefícios desse sistema de produção de silagem. O que ele vai fazer lá nessa época aí? Não sei se foi o Abílio ou foi o Balbino que falou, né? O sonho do produtor é isso aqui, ó. Você dá um vale-refeição para a vaca, ela vai comer onde ela quiser. Chegou no período seco, eu não quero ter trabalho. O Balbino, né? É isso aí, ó. Tá? Ele não precisa fazer silagem. O que o produtor faz na vida real? Olha lá. E esse aqui ainda está melhorzinho de vida, que tem uma D20. Tá? Vocês vão identificar aqui uma peça fundamental, que é o motorista. Esse aqui está sofrendo igual o sovaco de aleijado aqui fora. Ele é incapaz de descer para dar uma mão. E não pode, que ele é responsável pelo transporte. Tá? E a gente perde umas fotos no caminho. A gente estava vendo mesmo, tinha um cara numa moto, arrastando um feixe de palha também, achando que está arrastando comida. Teve uma vez que eu estava vendo para o governador Valadares, tinha um carregando uma bicicleta. Eu perdi a foto, porque não tinha como parar. E, cara, capaz de eu parar para tirar uma foto, ele queria me bater. A veia do pescoço do homem parecia um cano de 3/4. Ele estava... Qual é a chance desse cara vencer? É difícil, né? Bom, olha esse exemplar aqui. Olha o estagiário. Olha que coisa, olha as meninas que quiserem o telefone, tá? E os meninos também, ele atende. Tá? Eu zoava que ele parecia Pocahontas, ele falava assim, não, pô, eu sou modelo, foi só se for manequim de funerária, porque tu é feio para desgraçar. Olha o exemplar, onde é que vai, ó. Esse é o polidense? Não, esse não é o polidense, não. Ele era modelo mesmo, fazia uns desfiles. Ele era metido a modelo. Olha a cara, chamava de Pocahontas. Olha o semblante, a animação dele, né? Olha o capim. O que tem aqui de nutriente? Olha de onde saiu isso aqui. De onde saiu aquela amostra? Ele saiu daqui, ó. Quando eu apresento palestra ao produtor, pergunto qual é o problema que tem aqui. Às vezes tem um produtor que responde, o problema é que não tem uma placa aqui proibido fumar. Tem que ter uma placa proibido fumar. Se você acende o paeiro aqui do lado, isso vira né, perde a comida toda. Então, gente, o Sistema Integrado de Produção é uma ferramenta para a gente incentivar o produtor a fazer planejamento, é uma ferramenta para você recuperar a área degradada, que a gente tem um problema seríssimo de área degradada. É um sistema muito interessante para o produtor. Tá? Então, o que a gente não tem aqui, né? Nesse sistema aqui, ó, eu não tenho proteína, eu não tenho energia, não tenho digestibilidade, não tenho consumo, não tenho produção nem reprodução. Tá? Um capim desse vai ter em torno de 3, 4% de proteína bruta. Grande parte dessa proteína disponível. Energia, nem se fala, né? Fibra alta, consumo baixo, sem produção, sem reprodução. O produtor dá para o animal e vai lá tirar leite. Olha lá. É isso aqui, ó. E você chega, conversa, e muitos deles falam assim, não, eu continuo dando isso aí, e elas estão dando 4 litros de leite por dia. Tá? Não é raro você ir na propriedade, o cara, você perguntar quantas vacas ele tem, ele fala que tem bem umas. Quando ele fala que tem bem uma, você já sabe que... Né? Quantas vacas o senhor tem no leite? Tem bem umas 30. Quantos litros o senhor produz por dia? Produz bem uns 60. Essa conta é difícil de fazer assim rápido. Qual é a média do rebanho?
Você vai e volta, e é isso mesmo, é 2. Tá? Então é um desafio grande que a gente tem. Falo da gente da pesquisa, o pessoal da extensão e os profissionais que vão atuar nessa área, é de trazer esse cara lá que sobrevive do leite e fazer esse cidadão viver do leite. O Cacá perguntou por que o Abílio não produzia leite, né? Produzir leite é um desafio, gado de corte não aguenta desaforo, vaca de leite não aguenta desaforo, não. Tá? Então, vamos lá, silagem de capim. Tá? Quais são as características do capim que permitem a gente trabalhar com essa parte de ensilagem? Eu, quando fiz técnico agrícola, quando eu formei em técnico agropecuária, se você falasse capim, silagem de capim comigo, eu batia em você. Eu saí de lá traumatizado. Tinha um professor que mandava a gente fazer a silagem de capim, só que ele não sabia muito bem como é que fazia. Então você cortava aquele trem úmido, ensilava, parecia que você tinha enterrado alguém ali dentro. Um cheiro desgraçado. E você, quem é que descarregava o silo? O aluno. E você que era forte? E você passava 3 semanas cheirando aquela silagem. Onde você ia? Entrava no ônibus, alguém... Você não sentia mais o cheiro, mas você via que você estava incomodando alguém. Né? E aí, uns tempos para cá, a gente começou a ver a silagem de capim como uma excelente alternativa. Tá? E nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida com o programa TVTC Rural. Até já! Saber onde e como são preparados os alimentos que chegam à sua mesa faz toda a diferença. Por isso, a Uniaves faz questão de mostrar por que é o maior frigorífico de aves do Espírito Santo. Nossos produtos vêm com o selo de inspeção federal, garantia de segurança alimentar, higiene e tecnologia, para entregar uma carne de frango sem hormônios, saudável e saborosa. Uniaves. Produtos únicos para você. Agropet Veterinária. Consultas, exames laboratoriais, exame andrológico, ultrassonografia em bovinos, vacinação, inseminação artificial em tempo fixo, exames de anemia, brucelose e tuberculose, cirurgia em pequenos e grandes animais. Agropet Veterinária. Qualidade e confiança para os produtores rurais e pet shop. Avenida Getúlio Vargas, 679, no centro, em Montanha. E estamos de volta com o primeiro workshop sobre o tema Integração Lavoura, Pecuária, Floresta. E continuamos acompanhando a palestra do pesquisador Mirton José Frota Morens, da Embrapa Gado de Leite. Ele fala sobre o tema Produção de silagem de braquiária em sistema de integração Lavoura, Pecuária, Floresta. Qual vai ser o objetivo de se plantar milho ou sorgo aqui na região? Para silagem. Se você pensar em sistema de produção de carne ou leite, principalmente leite, eu vou ensilar esse material. E o que eu colho ou o que eu faço, uso para pastejo, eu posso usar para pastejo também, sai a um custo muito baixo, porque ele usou a máquina que foi utilizada para o plantio de milho, usou o adubo utilizado para o plantio de milho, o solo foi corrigido para o plantio de milho. Então, quando eu faço as contas para o custo de silagem, da silagem, é praticamente só corte e transporte para o silo. Tá? Então, a gente vai ver isso mais na frente. Bom, aí é que está aquilo, porque que dava aquele fudum todo lá no silo. Limitações do uso do silagem de capim. Primeiro, baixo teor de matéria seca. Tá? Prejudica a fermentação e aumenta as perdas por efluentes. E baixo teor de carboidratos não fibrosos e elevados teores de fibra. Tá? Isso é uma limitação até o ponto que eu penso que eu não vou poder cortar esse material muito novo, né? E quanto mais novo, mais água, menor o teor de matéria seca, maior o teor de nutriente. Então, quanto mais novo o capim, maior o teor de proteína bruta, menor o teor de fibra. Quanto mais velho o capim,
menor o teor de proteína bruta, maior o teor de fibra, menor a digestibilidade desse material, ou a disponibilidade de energia. Tá? Então, para ensilar, eu preciso que esse material atinja um período de maturidade maior, que, é claro que a gente sempre fala em matéria seca, mas vai ficar em torno de 70 a 80 dias de crescimento no caso da braquiária. Tá? Então, eu pegando esse material nessa faixa de 70 a 80 dias, picando o tamanho de partícula ideal e fazendo uma compactação bem feita, né, eu vou ter uma silagem de boa qualidade para usar no período da seca. Tá? Ou mesmo guardada para usar durante a estação das águas, quando eu tiver um veranico e não conseguir manejar pasto, por exemplo. Tá? Que já é uma preocupação. Tem muita gente que até fala assim, hoje se não tiver um sistema de irrigação, não posso usar pastagem. Né? Então você vai pensar só em usar pasto do sistema de irrigação e o problema da água para você irrigar essa pastagem. Tudo isso a gente tem que pensar. Tá? Bom, há a possibilidade ou a necessidade de se utilizar aditivo? Há essa necessidade? Ou há essa exigência? Não. Tá? Não precisa usar aditivo. Não é obrigatório usar aditivo. Tá? Eu posso usar um aditivo, né, um inoculante microbiano, se eu quiser, como garantia. Então, vamos botar aqui alguns objetivos desse uso de aditivo. Elevar o teor de matéria seca e de carboidrato de rápida fermentação. Tá? Melhorar o perfil de fermentação e melhorar a qualidade da silagem. Bom, quando eu coloco um inoculante microbiano, a adição desse inoculante microbiano não tem essa função de elevar o teor de matéria seca, tampouco de elevar o teor de carboidrato de rápida fermentação. Tá? Ele único e exclusivamente tem o objetivo de melhorar o perfil de fermentação e melhorar a qualidade da silagem dentro do silo. Tá? Então, o que eu posso usar para elevar esse teor de matéria seca de carboidrato aqui? Mais utilizados na região da gente: fubá de milho e polpa cítrica. Tá? Vocês vão ver em livro aí que você pode usar até 20% de polpa cítrica, até 20% de fubá. Aí vocês fazem as contas, eu vou fazer um silo de 150 toneladas, quanto que eu preciso? Quantas toneladas de polpa cítrica, quantas toneladas de milho? Né? Outra coisa, quando eu coloco isso no silo, eu tenho uma perda. Então, o produtor ele prefere fornecer isso no coxo do que colocar na silagem. E uma outra conta que o produtor precisa fazer também: quanto que encarece o custo da matéria seca quando eu coloco um aditivo como alimento? Tá? Às vezes eu tenho um custo lá de vamos botar de R$150 a tonelada. Quando eu coloco 10% de milho, passa para 200 e tanto. Ainda fica mais baixa que a da silagem de milho. Fica. Mas eu tenho que fazer uma conta aí que eu ainda preciso corrigir isso com concentrado. Então, às vezes é melhor fazer isso, cortar o capim no período com umidade adequada, picar no tamanho de partícula adequado, tá? Fazer uma boa compactação e ter uma silagem de boa qualidade a um custo que interessa. Tá? Bom, essas aqui são as fotos lá do valão, sítio valão, da braquiária rusizense, plantada junto com o milho. Né? Aí vocês já viram o sistema de plantio. Eles tinham um sistema de plantio aqui mais arriscado, que era fazia o plantio do milho e vinha né, Cacá, amarrado na frente do trator jogando semente de braquiária. Até o dia que o outro esqueceu que ele estava na frente, fez uma manobra, quase matou ele no morão da frente. Matou o irmão. É um sistema que proporcionava alguma aventura, alguma emoção no plantio. Então vocês veem aqui, né, o fato de você ter braquiária aqui não compromete o desenvolvimento do milho.
Tá? A produção do milho não fica comprometida. Tá? Aqui numa idade um pouco maior. Essa foto aqui ficou boa, mas não foi o japonês que tirou. Bom, então ele vem aqui, colhe esse milho para silagem, tá? Colhe esse milho para silagem, fica essa cobertura no solo, ensila esse milho e mais para frente a braquiária começa a rebrotar. Aí você tem as alternativas aqui. Ou você usa para pastejo, ou você corta para ensilagem. No caso do valão, eles optam por fazer a silagem. O grande benefício, né, desse sistema integrado nessa propriedade, eles faziam a coleta de milho aqui e só iam fazer o plantio em setembro. Setembro, outubro, eles começaram a preparar a área. Da colheita do milho, lá, fevereiro, até setembro, isso aqui ficava igual a minha cabeça. Não tinha nada. Solo liso, descoberto, sujeito a intempérie, né, sujeito à lixiviação, à degradação do solo. E agora isso não acontece. Né? Apertei o trem errado aqui. Fica coberto. Né? Com uma vantagem. Daí a 70, 80 dias eles estão com a massa de forragem de bom valor nutritivo, a baixo custo, pronta para ensilar. Tá? Nesse ano aqui, foram 40 toneladas, né, Cacá? 55 de milho e 40. 40 toneladas por hectare. Eu acho que foi 45 de milho, não foi, não? Não, 55. Foi 55 e 40 de rusiziense. 40 toneladas por hectare. Tá? E a gente ainda tinha feito lá o Cacá sugeriu jogar uns 70 quilos de N lá numa área, ele ainda aumentou, chegou a 60, né? 60 toneladas. Então a gente considera aí 40 toneladas por hectare de rusiziense. Tá? Então esse material é colhido, né? Ensilado. Tem essa foto aqui do chefe, Marcelo Miller. Tem sempre que agradar o chefe, botar em evidência. Você viu que ele fez uma pose 007, virou para a câmera. Esse aqui é o Serginho, lá do Valão. Olha lá. Você viu que ele está, né? Olha lá, fazendo charminho, cara. Esse é o Serginho, que é dono lá, um dos donos do Valão, tá? Parceiro nosso lá. Esse aqui é o silo, né, que o Serginho foi lá mostrar para a gente. Bom, dados aí do material do lado do valão. Tá? Silagem de milho, 5,6% de proteína, digestibilidade de 65%, FDN de 45%. Valor nutritivo, né, da composição química da silagem de braquiária rusiziense, 7% de proteína, 68% de fibra, digestibilidade mais baixa, logicamente. Tá? Vocês vão ver muita gente falando aí que a silagem de milho dá 8% de proteína. Dá. Algumas dão. Tá? O que a gente tem aí, em média, boas silagens chegando para análise no laboratório, são silagens com 6,5% de proteína bruta. Oi? A silagem de sorgo? Dá um pouquinho mais do que a silagem de milho. 7, 7,5, com um detalhe que o sorgo tem tanino. Então, o aproveitamento dessa proteína é um pouco menor. Tá? E a fração fibrosa do sorgo é um pouquinho maior que a do milho, tem um pouco menos de energia. Tá? Bom, então o que a gente tem aqui? Um material com teor de proteína maior que o do milho. Tá? Mas, aí não tem jeito, o teor de energia é menor, ele tem mais fibra. Tá? O teor de energia dele é menor que o do milho. Tá? O que vai fazer com que o uso
dessa silagem, a produção dessa silagem, seja interessante para o produtor. É o custo de produção da biomassa. Tá? Então a gente tem lá silagem de milho, na faixa de 110 a 120 reais a tonelada, e a silagem de capim, na faixa de 38 reais a tonelada. Deve quase que empatar com a de milho. Porque, na verdade, ela fica um pouco mais barata que a do milho, porque ela geralmente dá uma produção de massa maior. E ainda tem o segundo corte, a rebrota. E com a vantagem também que resiste mais à falta d'água. Tá? Mas tem um valor nutritivo inferior. Tá? E a gente já tem hoje no milho, isso também serve para o sorgo, que é o ataque de maritaca. Lá em Coronel Pacheco ele tem um consórcio com maritaca e com capivara. A maritaca ela indica o momento certo da ensilagem. SUS escrofa doméstico também, porque a enchente levou uma suinocultura que ela espalhou 3 pocos no meio do milho. Agora nós estamos com essa sorte também? Foi melhorando. Fez o estrago. Então a gente já chegou a fazer uma reunião para saber o que era melhor perder. Chico sentou com a gente para reunir. A gente ensila antes da maritaca atacar e perde no silo porque ele não está na matéria seca boa, ou deixa as maritacas comer 30% do grão em sila. Porque elas indicam, elas indicam o momento certo de silagem, elas estão descendo lá. Onde de colheita do milho na silagem, a maritaca começa a comer. Tem que criar a maritaca. Você cria a maritaca na sua propriedade, planta milho, você está em dúvida no ponto de silagem, você solta as bichinhas. Tá? Então vamos ver aqui uma conta que geralmente o produtor não faz e que deve fazer. Quanto custa a tonelada da matéria seca produzida? Que toda dieta que eu vou fazer para o gado de leite ou para o gado de corte vai ser com base na matéria seca. Tá? Quanto custa isso aí? R$390 a tonelada de matéria seca do milho e R$152 a tonelada da matéria seca da silagem. Tá? Isso é uma conta que a gente precisa orientar e precisa ser feito com base na matéria seca. Uma coisa que eu vejo muito, o pessoal que vai fazer lá, faz consulta com a gente, o milho está 1.200, a polpa cítrica está 700, eu tirei o milho e coloquei a polpa cítrica no lugar. Olha o tamanho da encrenca que esse cara arrumou. Ele tirou o milho, que é um alimento que tem cerca de 8%, 9%, e tem 85%, 90% de NDT, e botou a polpa cítrica, que tem 6% de proteína bruta e tem 70% de NDT. Ele bagunçou o concentrado dele todinho. E não sabe por que a vaca quebrou o leite. Porque ele fez a conta só do valor. E aí, se ele quiser substituir, tirar o milho, colocar a polpa cítrica e corrigir a proteína, ele vai descobrir que ele vai ter que enfiar mais farelo de soja, isso vai ficar mais caro ainda. Tá? Então, são essas continhas que a gente precisa, enquanto técnico, de tentar orientar ao máximo o produtor nessa tomada de decisão. Tá? Então, o que vai definir essa relação, volumoso-concentrado, dentro desse sistema de produção, que é você ter um volumoso, que é a silagem de capim, ou no caso a silagem braquiária, a um baixo custo, vai ser quanto você vai ter que colocar de concentrado em função do valor nutritivo desse material. Tá? Então, uma coisa a gente já sabe, o uso dessa silagem de capim implica nesse maior uso de alimento concentrado, maior uso de concentrado, e isso pode ser compensado pelo baixo custo da produção da silagem. Tá? Para que vaca eu vou usar isso? Eu vou usar silagem de capim para vaca de 25, 30 kg de leite? Não. Eu vou usar silagem de milho, que é uma prática normal. O cara usa silagem de milho para a vaca que está dando 6 kg de leite, para a vaca que está dando 20 kg de leite. Todo mundo come a mesma coisa.
né? Isso aí é coisa normal que a gente vê por aí. Era você que estava comigo lá, Miriam? Lá em Coronel Xavier Chaves, o dia que a gente foi, era o dominguinho. Que a gente foi foi o Domingos. A gente foi no sistema de produção lá, estava lá, no controle leiteiro dele. Fulano de tal, 6 litros de leite por dia, comendo 2 quilos de concentrado. Paga? Não paga, né? Então, se você conseguir dividir o rebanho, começar a alimentar de forma diferente e não precisar usar a silagem de milho que custa quase R$400 o quilo da matéria seca, a tonelada da matéria seca, desculpa, e usar um material que custa R$152 a tonelada da matéria seca, você consegue ter uma maior viabilidade econômica dentro do sistema, né? A silagem de cana já é uma coisa maravilhosa. A sobra dela é melhor ainda, né? E aí você fornece isso para as novilhas. O produtor não consegue enxergar que, se ele ajustar o trato da novilha, quanto mais cedo ela parir, mais cedo ela dá retorno, né? Não é aquele animal parindo com 4 anos de idade, e aí tem o animal pare com 4 anos de idade e ela é separada para comer aqueles 20% a mais que a vaca de primeira cria come. Aí você olha lá e fala assim, quantos anos tem essa vaca? Tem 4 anos. Fala assim, ela está na área de primeira cria, mas já cresceu o que tinha que crescer, ela não vai crescer mais do que isso, não. Ela não é uma vaca de primeira cria que pariu com 2 anos. Com 24, 30 meses. É uma vaca que já pode ser separada, tá? Então, aí a gente mostrou para vocês aí, essa aqui é só a equipe lá da Embrapa Gado de Leite, envolvida nos trabalhos, tá? Aqui também o pessoal da Emater, que também trabalha, que dá um apoio para a gente. Pode ser que o cara que eu tenha esquecido, né? Alguém aí? Mas isso aqui é só gado de leite, né? Tem as outras unidades da Embrapa, que trabalham também em parceria. Isso aqui é as fotos, o Miriam também já mostrou do sistema. Esse aqui é um ILPF, né? Que tem pasto, o milho e árvore. Esse aqui é a foto recente lá do Batista, a última vez que a gente esteve lá. Batista pelejando para adubar pasto também, que está difícil o trem, né? E aí tem outro componente importante nisso, é quando o produtor começa a melhorar de vida, ele começa a comprar um monte de coisa que ele não precisa. Que é o caso do Batista aqui. Então, um dia eu entrei na fábrica de ração dele, eu falei, ô Batista, sua fábrica de ração está mais cheirosa que o beiro lá de casa. Tinha uns negócios com baunilha, que ele arrumou, e estava botando, ele falou, mas quanto é que custa isso? Custa R$10 o quilo. Ah, mas vai só um cheirinho. Não faz a conta daquele cheirinho que vai no final do ano. No final do ano, de repente, sobrar dinheiro para ele adubar um pasto desse aqui, né? Isso aí não vou nem falar que dá vergonha, né? Tá? Então, gente, era isso que a gente tinha aqui para discutir e fico à disposição aí para perguntas. O programa TVTC Rural dá uma pausa e volta em instantes, destacando workshops sobre integração lavoura, pecuária, floresta. Agropet Veterinária. Consultas, exames laboratoriais, exame andrológico, ultrassonografia em bovinos, vacinação, inseminação artificial em tempo fixo, exames de anemia, brucelose e tuberculose, cirurgia em pequenos e grandes animais. Agropet Veterinária. Qualidade e confiança para os produtores rurais e Pet Shop. Avenida Getúlio Vargas, 679, no centro, em Montanha. Saber onde e como são preparados os alimentos que chegam à sua mesa faz toda a diferença. Por isso, a Uniaves faz questão de mostrar por que é o maior frigorífico de aves do Espírito Santo. Nossos produtos vêm com o selo de inspeção federal, garantia de segurança alimentar, higiene e tecnologia, para entregar uma carne de frango sem hormônios, saudável e saborosa. Uniaves. Produtos únicos para você.
Retornamos com o programa TV TC Rural, destacando o workshop sobre integração lavoura, pecuária e floresta, realizado no auditório da Faculdade Multivix em Castelo, no dia 10 deste mês. No programa de hoje, estamos conferindo a palestra Produção de Silagem de Braquiária em Sistema de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, com o pesquisador Mirton José Frota Morens, da Embrapa Gado de Leite. Primeiramente, agradecer a comissão organizadora desse evento, um evento de grande importância para o setor agropecuário capixaba. Dizer, Diogo, eu me sinto bem à vontade aqui na Multivix, que, como também se fosse um prolongamento da minha casa, porque eu acredito em torno dos 20% dos alunos aqui da Multivix já fizeram curso conosco, nosso centro de treinamento lá em Pacotuba. Então, o INCAPER também dá essa contribuição do desenvolvimento rural sustentável, que vocês serão profissionais que, em um determinado momento, vocês podem entrar também em integração lavoura, pecuária e floresta. Ok? O INCAPER estará sempre de portas abertas daí. E dizer também, complementando, Diogo, o que o doutor Nabi disse aqui na fala dele, a respeito dessa oportunidade, esse campo que abre, essa frente de trabalho que abre e Congresso Capixaba, que acontece em Vila Velha, e essa exposição internacional do Nelore. Para você ter ideia, nesse último evento de pecuária, na Expoinel, vocês bateram o recorde em termos de trabalho, segundo ano consecutivo, meus parabéns. Você tem uma participação efetiva, e esse congresso abre portas para os estudantes fazerem o estágio, e abrir no mercado de trabalho. Outra característica importante, me desculpa só dialogar um pouquinho, mas isso é importante que seja dito em público. Importante, abre brecha também, abre oportunidade para os alunos apresentarem trabalhos lá, ou seja, a oportunidade para os alunos jogarem inibição para escanteio, ou seja, encarar o público, que ele vai ter uma oportunidade de fazer isso daí. E um terceiro momento, que eu achei muito importante, fiquei sabendo hoje, advindo dessa vantagem desse congresso. Esse último aconteceu aqui. Um aluno aqui da Multivix entrou com pedido de mestrado na UFV, concorrência brava, vocês sabem, em termos de bolsas de estudo CAPES CNPq. O que definiu? Definiu esses trabalhos que foram apresentados na Expoinel. Elane Soares da Silva. O que aconteceu? Ela me solicitou, o que eu poderia fazer, eu preciso com urgência desse papel aqui, algum papel para comprovar que eu fui autor e coautor desses trabalhos. Liguei para o doutor Nabi, ele falou assim, você se encarrega como presidente da comissão dos trabalhos científicos, você pode emitir uma declaração. À noite emiti a declaração e mandei para ela, dia seguinte, mandou para a instituição a declaração, eles reconheceram essa declaração. Então, nós ficamos muito satisfeitos, e eu estendo os parabéns a toda a direção aqui da Multivix. Tá ok? Então, os parabéns para você. Então, você vê a importância que tem o trabalho que vocês apresentam. É uma maneira também de vocês desenvolverem o método científico também ao longo da sua carreira profissional. Desculpa alongar um pouquinho sobre isso, é bom que seja feito esse registro aqui, a importância de vocês nesses vários eventos, e isso daqui é um evento também importante. Esses vários conhecimentos que vocês tiveram oportunidade, do pessoal aqui, desse gabarito aqui da Embrapa, Jurandir, é uma oportunidade muito grande em termos de conhecimento que vocês podem levar depois. Vocês serão futuros profissionais. E dizer também que é muito importante, nós aqui no estado de Espírito Santo estamos atravessando uma crise muito grande, a crise hídrica. É um estado pequeno, bem organizado, bem enxuto, e não está precisando de favor do governo federal, igual os outros estados estão pedindo arrego lá. Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. O estado de Espírito Santo fez bem o dever de casa. E, infelizmente, está pagando o pato, fez bem o dever de casa, e está pagando o pato, está sendo bem tratado na União. E outra coisa muito importante, foi dita aqui em alguns momentos aqui, inclusive o Berto abordou sobre adubação. Quando nós chegamos, não vou usar o termo produtor rural, Cacá, você está muito perfeito, a maneira que você abordou, na verdade, é empreendedor rural, qualquer que seja a tecnologia, pode ser A, B, C ou D,
se não você levar para o empreendedor, se não tiver a informação de custo e receita que vai gerar na frente, não interessa. O produtor vai saber o que vai render no bolso para ele depois, o custo-benefício. E você, dirigindo para você, estudante, o melhor técnico, um técnico competente, aquele que ensina o produtor a ganhar dinheiro. Coloca isso na cabeça, não tem alternativa. A alternativa é essa, é aquele técnico que coloca dinheiro no bolso do produtor. É isso aí que tem que ser feito. Para você ter isso aí, logicamente, embasado de conhecimentos. E dizer também, já falei numa oportunidade aqui, nós da Secretaria de Estado da Agricultura, é o objetivo nosso, inclusive, trabalhar na diversificação, principalmente esse problema de água que nós enfrentamos aqui no Estado do Espírito Santo. E esse sistema integração lavoura, pecuária e floresta é uma modalidade de diversificação e a modalidade você economiza a economia de água no sistema, tá certo? É outra maneira também você enxergar de trabalhar em termos de água no sistema de produção. Então, a gente vê essas formas aí. E, logicamente, esse sistema, além dessa parte econômica, social, em termos de permitir o produtor ter mais renda na propriedade, você também tem toda a parte do conforto animal, né? Que foi apresentado aqui, você tem renda em ter produção e reprodução do animal. Então, são coisas interessantes. E é interessante também, Cacá, que foi colocado aqui com a última, foi o Abílio, né? Por que ele saiu do leite na pecuária de corte? A pecuária de leite, logicamente, exige que a pessoa seja muito mais profissional, ou seja, a dedicação é diária, a renda mensal mas a dedicação também é diária, porque, infelizmente, nós temos vários produtores, isso é Brasil, que é produtores que chegam com um veículo no final de semana, pergunta para o campeiro, que estão precisando de medicamento? Qual quantidade de ração precisa de comprar? Infelizmente, nós temos pessoas ainda desse nível. Então, a pecuária de leite não é para amador, não é aproveitador. Então, gingolô de vaca. Então, eu aproveito, agora voltando para o Mito, mais uma vez eu parabenizo pela explanação, pela abordagem do tema. É interessante dizer também que nós estamos numa situação em que produtores estão pagando próximo de R$300 aqui no Estado do Espírito Santo, o milho cortado, e a pessoa ainda tem que pagar o frete. Então, é complicado. Essa modalidade de silagem de capim não é tradicional, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, é muito interessante como alternativa em termos de, importantíssimo, redução de risco, questão principalmente veranico, que é um problema sério em déficit hídrico aqui no Estado do Espírito Santo. Nós, para vocês terem ideia, nós fechamos em 2015, ali em Pacotuba, Cachoeira do Mirim, praticamente com a metade de água. Normalmente a média fica em torno de 1.100, 1.200, nos últimos 30 anos, fechou próximo de 600 milímetros ao ano. Então, é um complicador muito grande. Então, a gente tem que começar a prestar bastante atenção em alternativas. O Incapé, dentro do seu arranjo lá do sistema que está sendo trabalhado, inclusive a gente tem abordado bastante em termos de preocupação, procurar arranjos produtivos em termos de economia de água no sistema. Os vários trabalhos de pesquisa, a gente tem que caminhar cada vez mais isso daí. Não tem outra maneira, não. Café, sombreado, culturas que utiliza de forma mais eficiente da pouca água que existe no sistema. Integração, lavoura, pecuária e floresta. Já foi provado aqui que tem economia de água no sistema. Então, é mais uma alternativa, mas é que o produtor pode lançar mão na propriedade, tá? Que, pelo que você colocou aqui, fica mesmo você tendo que colocar mais concentrado, utilizar mais concentrado para vaca, quando utiliza silagem de capim, é mais interessante do que o próprio milho. Então, no final, você falou que vai ser uma renda, vai ser mais favorável ao produtor. Então, eu acredito que a gente tem que buscar, nós como técnicos, né, do Incapé, e os senhores alunos serão futuros profissionais, nós temos que estar, repito, bem embasado em informação, conhecimento, e embasado principalmente levar para o produtor qualquer que seja tecnologia. Pode ser mais cara
Aquela tecnologia está introduzindo lá na propriedade, mas você tem que mostrar também quanto que vai gerar de renda para você falar quanto vai ter lucro no final. Isso que é o mais importante para o produtor acreditar naquela tecnologia que está levando para ele ali. Então, mais uma vez, parabenizo o Mirton e aproveito também, Cacá, é uma oportunidade de revê-lo também aqui no nosso estado do Espírito Santo, e você, a pessoa que eu respeito muito, que me ajudou na formação profissional. É só falar uma coisa que eu esqueci de falar quando eu estava apresentando ali. Para o pessoal de graduação, que a gente às vezes não tem essa... não desperta para a importância disso quando a gente está na graduação. Quem vai... Tem pessoal de zootecnia, pessoal de veterinária aqui, não é isso? Tem. O pessoal de veterinária, quem vai mexer, quem pensa em mexer realmente com um sistema de produção? Que não vai mexer com cachorro e gato? Você está pegando papel na ventania, né? O que aparecer. Bom, para quem vai mexer com o sistema de produção, hoje aqui foi uma oportunidade excelente da gente ver a abordagem que a gente tem que ter no sistema de produção. Você não olhar só a nutrição, não olhar só a reprodução, tá? Não olhar só genética, é o sistema de produção como um todo. Tá? Esse workshop do LPF, as palestras que ocorreram aqui hoje, mostram bem isso, você olhar o sistema de produção como um todo, não trabalhar ele fragmentado. Tá? O erro clássico, que já foi falado em várias palestras aqui, de quem vai produzir leite, né, que é o caso mais clássico, compra animal, importa animal e esquece de um detalhe pequeno, que é o que ele vai comer. Tá? Ou o pessoal que traz vaca importada do Canadá ou do Uruguai, e de repente aquela vaca se depara com um animal, com um bichinho que ela nunca tinha visto, que é o tal do carrapato, e morre tudo. Então vocês precisam olhar o sistema como um todo. Quem vai mexer com cachorro e gato, né, que não é uma área ruim, tá? Mas também precisa olhar, não é só a clínica do animal, tá? Não é só, tem que entender o que aquele animal precisa para se manter, que quase ninguém presta atenção nisso. Que tipo de nutrição esse animal precisa? E é um campo grande que tem para vocês aí, nessa área de nutrição, de pequenos animais principalmente, de animais de companhia, né? Não vou falar de pequenos animais, que aí pode entrar os pequenos ruminantes, mas animais de companhia. Tá? Então era só isso que eu queria falar para vocês. Vocês precisam olhar o sistema de produção como um todo. Vocês viram quantas variáveis tem dentro do sistema de produção que vão concorrer para o sucesso ou fracasso do produtor. Né? Eu não falo empreendedor, Cacá, porque aí dá muito trabalho. Empreendedor rural, produtor, isso vai dar muito trabalho. Tá? Obrigado mais uma vez. Bem, pode falar mesmo. Não, se eu não falar, eu fico com raiva. Hoje tem um jogão, viu? Dinamarca com Nadamarca. Esse time desse cara aí, chamado Neymar, esse imbecil. Gente, a gente teve a oportunidade de degustar hoje o menu do conhecimento e da sabedoria. Eu sou suspeito de falar que eu sou da Embrapa, faço parte desse grupo, estávamos em 6 embrapianos aqui, mais o meu querido amigo, o professor Melado, revendo amigos e fazendo novos amigos. Então, nós degustamos o menu do conhecimento, o menu da transferência de tecnologia, a oportunidade de discutir um assunto que é de uma relevância muito grande no cenário da agropecuária nacional. Sistemas de integração lavoura-pecuária ou sistema de integração animal e vegetal-animal, eles vieram para ficar. Não tem jeito. Hoje é, sem dúvida alguma, o melhor sistema que nós temos para trabalhar. Nós potencializamos o uso do solo, para mim, a maneira mais simples de conceituar o que é LPF, e colocamos numa mesma área 4 atividades. Mas tem que ser trabalhada de forma individualizada. Trabalhar
Cada uma delas já é muito difícil. Integrar essas 4 e trabalhar, fazer com que elas sejam lucrativas, é muito, mas é muito mais difícil. Silagem de capim, graças a Deus, hoje o pessoal da nutrição está entendendo a importância de silagem de capim. Até 10 anos atrás era uma heresia falar em silagem de capim. Não, é por causa não, mas não é porque aquilo escorreu no seu corpo, não. É que o pessoal achava que não dava certo. Pô, vai cortar capim todo dia ou vai cortar cana todo dia? Cana na minha região, lá no querido Visconde Rio Branco, Minas Gerais, na Zona da Mata, é chamado de aviso breve, como diz a menina que trabalha lá em casa há 32 anos. Aviso breve, o cara fica uma semana e vai embora, que ninguém aguenta aquele jossal nas costas. Então, é uma forma de ensilar, até ensilar de cana, ensilar cana de açúcar, por que não? Embora entre cana e capim, eu acho que o capim é mais vantajoso. O sítio do Valão fica em Mar de Espanha, a gente brinca que Minas Gerais não tem mar, tem sim, a cidade de Mar de Espanha é Mar de Espanha, mas é mar. E o Valão é um grupo de pessoas, são 3 irmãos, um condomínio altamente crítico, são 3 pessoas extremamente críticas, mas que só fazem as coisas de forma correta, certa, e não adianta chegar profissional lá vomitando asneira no ouvido deles, que eles não vão aceitar. Eles sabem mais que muito profissional da área da ciência agrária, mas muito mais do que muitos profissionais meus. E esse fim de ano, em novembro, nós estávamos sem chuva até 13 de novembro. Aí nós estávamos na fazenda, no sítio do Valão, e aí reunido com eles, viraram e falaram assim, e agora, o que nós vamos fazer? Nós dessecamos essa braquiária ou não dessecamos? Não tem previsão de chuva. Se não tem previsão de chuva, eu não posso dessecar. Se eu não posso dessecar, eu não posso plantar o milho daqui a 15 dias, 10 dias, 12 dias, sei lá quantos dias depois de dessecar. O que fazer? Reunimos a decisão de vocês. Tem uma alternativa. Qual? Vocês já fizeram. Ensila. Esquece o milho e ensila. 26 hectares ensilados. Em janeiro eles ensilaram, em maio ensilaram, em julho ensilaram. Fizeram 3 ensilagens. A primeira com 45 toneladas, a segunda em média de 30 e a outra com 20 toneladas. Aí chegando a 100 toneladas. Pô, você conseguir 100 toneladas de alimento ensilado para ajudar a necessidade do seu animal, suprir a demanda alimentícia do seu animal, é algo extremamente importante. Pastagem é cultura como outra qualquer, foi dita aqui com toda a clarividência, com todas as letras. Pastagem é cultura, não é sistema extrativista. Muitas das vezes o sistema extrativista leva a condição de pastagem a essa situação aqui. Como é que uma vaca vai produzir leite aqui, gente? Pô, a pobre coitada, se ela conseguir ficar em pé, já está bom demais da conta. Como é que ela vai dar leite, bezerro ou carne? Não tem jeito. Não, está nascendo. Eu tenho adubado. Pecuarista que for mexer, principalmente com leite, se não for um grande lavoureiro, não entra no leite. Quem for começar no leite, se não for um grande lavoureiro, ou seja, um grande produtor de alimento, não entra no alimento. Vamos fazer um RT de LPF no Espírito Santo, meu querido presidente, futuro governador do estado. Vamos fazer um RT aqui, não é difícil, pelo menos 3 hectares. Nós temos competência instalada no estado com sobra. Nós temos a vontade de fazer com sobra, né? Vamos fazer. Vamos lutar, vamos buscar espaço, vamos buscar os recursos, mas uma unidade pequena, vamos apanhar primeiro do sistema. Nós já temos alguns sistemas, já foi dito aqui hoje, mamão com capim, com braquiária e tal. Nós temos alternativa, nós já temos alguma coisa, mas vamos tentar fazer alguma coisa desse, porque o sistema é viável e a gente pode provar que é viável no querido estado do Espírito Santo. Desculpa, eu falo demais. Diogo, em seu nome, em nome de todos os organizadores, muito obrigado àqueles que patrocinaram e possibilitaram estarmos aqui até 7 da noite, conversando com um grupo de jovens e futuros talentosos das ciências agrárias. O Brasil de amanhã, a agropecuária de amanhã, que é a ciência que sustenta o mundo, depende de vocês. O programa TVTC Rural dá uma pausa e volta em instantes, destacando workshop sobre integração lavoura, pecuária, floresta. Fique ligado! Saber onde e como são preparados os alimentos que chegam à sua mesa faz toda a diferença. Por isso, a Uniaves faz questão de mostrar por que é o maior frigorífico de aves do Espírito Santo. Nossos produtos vêm com o selo de inspeção federal, garantia de segurança alimentar, higiene e tecnologia, para entregar uma carne de frango sem hormônios, saudável e saborosa. Uniaves,
produtos únicos para você. Agropet Veterinária. Consultas, exames laboratoriais, exame andrológico, ultrassonografia em bovinos, vacinação, inseminação artificial em tempo fixo, exames de anemia, brucelose e tuberculose, cirurgia em pequenos e grandes animais. Agropet Veterinária. Qualidade e confiança para os produtores rurais e Pet Shop. Avenida Getúlio Vargas, 679, no centro, em Montanha. É o programa TVTC Rural, destacando o workshop sobre integração lavoura, pecuária, floresta. Em destaque a palestra Produção de silagem de braquiária em Sistema de Integração Lavoura, Pecuária, Floresta, ministrada por Mirton José Frota Morens, pesquisador da Embrapa Gado de Leite. Em entrevista ao repórter Wellington Prado, ele destaca o que procurou enfatizar na palestra e analisa o encontro. Mirton, o que você pretendeu passar hoje para esses estudantes? O objetivo é mostrar aos estudantes a importância do sistema integrado, e as alternativas que esse sistema permitem para o produtor em termos de rentabilidade, de diversificação de produto. Você falou também com destaque aos estudantes, qual a importância dessa participação deles na busca do conhecimento? É fundamental a gente formar esse profissional, que é o profissional do futuro, que é o profissional de ciências agrárias que vai atuar junto ao produtor e dar todo esse suporte ao produtor para que ele tenha um sistema de produção o mais eficiente possível. É o programa TVTC Rural destacando o workshop sobre integração lavoura, pecuária, floresta, uma realização do Governo do Estado por meio de SEAG, Incaper e IDAF e pela Faculdade Multivix de Castelo. Oferecimento Uniáveis e Agropet Veterinária. A cobertura completa feita pela TVTC foi apresentada numa série de 7 programas com ênfase nas palestras ministradas. E você pode rever este programa no portal da TVTC, tvtc.com.br/vídeos. Obrigado por sua audiência e até a próxima! No município de Castelo, distante cerca de 150 quilômetros da capital Vitória, a Uniaves é hoje uma das mais modernas produtoras de aves do Brasil. Essa conquista é fruto da tecnologia de suas instalações e do rígido controle nos processos, resultando na alta qualidade dos seus produtos. Com uma estrutura ocupando uma área de mais de 13 mil metros quadrados e uma gestão pautada na ética, na transparência e nas boas práticas de governança corporativa, a Uniaves entrega e oferece treinamento frequente a mais de 700 colaboradores. Além disso, gera cerca de 3 mil empregos indiretos. São 80 mil aves abatidas por dia e há capacidade para produzir ainda mais. Para gerenciar todo esse volume, o controle de rastreabilidade é totalmente informatizado, garantindo mais segurança e qualidade para os consumidores. O frigorífico é uma estrela à parte. Sua planta foi construída com o que há de mais moderno em equipamentos industriais. Isso tudo proporciona agilidade e qualidade na produção, fazendo da Uniaves uma das grandes empresas do estado. Um produto tipicamente capixaba, mas com olhos para o mundo. Assim é a Uniaves. Com uma estrutura de padrão internacional, possui habilitação para exportar para o Japão, China, mercado árabe, países da África, da América do Norte e Central, além do Mercosul, entre outros. Para a Uniaves, a responsabilidade socioambiental é importante. Para tanto, desenvolve ações para melhorar as condições de trabalho dos seus colaboradores e apoia diversas entidades assistenciais. Seu processo produtivo visa garantir o menor impacto ambiental possível por meio de um eficiente sistema de gestão ambiental e de sustentabilidade. Para garantir a entrega de uma carne saborosa, saudável e livre de hormônios, a Uniaves se preocupa com cada detalhe. Por isso acredita que a qualidade dos produtos é seu maior compromisso com o consumidor. Uniaves, uma empresa 100% capixaba com produtos saudáveis e seguros que a sua família merece.
Agropet Veterinária. Consultas, exames laboratoriais, exame andrológico, ultrassonografia em bovinos, vacinação, inseminação artificial em tempo fixo, exames de anemia, brucelose e tuberculose, cirurgia em pequenos e grandes animais. Agropet Veterinária. Qualidade e confiança para os produtores rurais e Pet Shop. Avenida Getúlio Vargas, 679, no centro, em Montanha. TVTC Rural. Oferecimento Uniaves, produtos únicos para você. E Agropet, produtos veterinários, exames, mineração e sementes, além de Pet Shop.